Galera, bem-vindo. Vamos falar um pouco sobre o AVE hemorrágico, o acidente vascular encefálico hemorrágico, e sobre algumas dessas hemorragias encefálicas, como é que acontece. Esse aqui é o roteiro pelo qual a gente vai seguir, mas só a parte mais básica. Detalhes sobre diagnóstico, quadro clínico e tratamento não vão estar nesse vídeo aqui. Então, falando um pouco sobre anatomia vascular, nós temos duas vias principais de alimentação do encéfalo, que são o sistema carotídeo e o sistema vértebro-basilar. O sistema carotídeo é alimentado pela artéria carótida interna, a gente vai falar mais à frente, que é o sistema anterior, e o vértebro-basilar é o posterior. Mas um detalhe que a gente precisa citar das artérias do encéfalo é que elas têm uma parede mais fina. A camada muscular lisa dela é mais delgada. A gente compara aqui mesmo artérias de calibre semelhante como a artéria radial e a artéria basilar, e a gente percebe essa diferença nas suas paredes. Além disso, geralmente nas artérias nós temos uma membrana elástica interna e a membrana elástica externa, mas nas artérias do encéfalo nós temos apenas a membrana elástica interna. Então, esses detalhes tornam esses vasos mais suscetíveis a problemas vasculares, como a gente vai ver em seguida. Falando sobre o sistema carotídeo, então as artérias carótidas surgem aqui do lado esquerdo da artéria aorta e do lado direito do tronco braquioencefálico. E elas seguem como artéria carótida comum até que o nível da vértebra C4, elas se ramificam em artéria carótida interna e externa. E a interna é a que vai ser importante para a formação desse sistema carotídeo, que a gente vai ver mais à frente. E também tem o sistema vértebro-basilar, que a gente consegue ver em verde as artérias basilares. Elas surgem aqui da artéria subclava, passam por dentro desses processos transversos das vértebras cervicais e entram no forame magno, na parte posterior. E elas vão formar esse polígono de Willis. A gente consegue ver aqui as artérias vertebrais se unindo para formar a artéria basilar. E aqui as artérias carótidas internas que vão dar origem, né, à artéria cerebral média, todas essas regiões. E vão formar esse polígono de Willis, que é uma anastomose muito importante. Ela vai ser responsável pela redundância da circulação cerebral. Então, se ocorrer alguma obstrução, alguma estenose, algum problema da circulação, esse efeito vai ser amenizado por outras artérias que vão suprir essa deficiência até certo ponto. A gente consegue ver várias artérias que se ramificam aqui: a artéria cerebelar inferior posterior, inferior anterior, e a artéria cerebelar superior, artéria cerebral posterior, artéria comunicante posterior, e aqui a gente já consegue ver na parte de cá a artéria cerebral anterior, a artéria cerebral média e a artéria comunicante anterior. Então ela vai formar esse polígono, que lembra um polígono mesmo, um pentágono, um hexágono, não sei direito. Aqui uma imagem mais aproximada, que a gente consegue ver como é que ela se ramifica, como é que ela se estrutura na base do cérebro. E entramos agora no AVE. O que é o AVE? Como é que ele é caracterizado? Bom, o AVE, em geral, ele vai ser caracterizado como um déficit neurológico focal súbito e de rápida evolução. Então, nós teremos um déficit neurológico focal, algum problema, alguma deficiência que vai surgir e vai indicar algumas estruturas responsáveis por esse déficit. A partir de uma semiologia bem aplicada, bem feita, vai ser possível estabelecer uma topografia bastante indicativa. Por exemplo, se o paciente apresenta uma afasia motora, isso já pode indicar uma alteração relacionada à área de Broca. Se ele tem uma afasia sensitiva, a área de Wernicke. Se ele apresenta alterações do campo visual, algo relacionado ao trato óptico, ao mesencéfalo, ao tálamo, aos colículos. Se ele apresenta uma quadraplegia, pode ser um indicativo de uma hemorragia na ponte, já que por ela que passam as fibras do movimento. Então, várias dessas alterações vão ser focais e vão ser indicativas de estruturas específicas do sistema nervoso. Súbito de rápida evolução. Isso aqui é extremamente importante. Todos os livros, todas as fontes que você vai procurar em qualquer lugar vai dizer isso aqui, porque para ser AVE tem que ser súbito. Não adianta o paciente chegar, eu tô com essa dor, tô com esse problema aqui, já tem 3 anos e não passa, mas se é aquela mesma dor que não teve alteração, pode ser outra coisa, mas não AVE, porque a AVE tem que ser súbito e de rápida evolução. Muitas vezes você vai perceber
na história que o paciente dormiu, estava tudo bem com ele e acordou com aquele problema, com aquele déficit. Ou então, 1 hora antes ele foi visto completamente normal e depois ele começou a ter uma piora rápida. E de rápida evolução, se ele não for tratado logo, esse quadro vai piorar, o nível de consciência dele vai diminuir e os déficits vão começar a aumentar em sua gravidade. Ele é de origem vascular, isso aqui é óbvio, né? Eu coloquei aqui. Mas porque é um acidente vascular encefálico, então alterações estruturais e funcionais relacionadas ao fluxo sanguíneo vão causar esse problema, seja uma obstrução, seja um sangramento, alguma alteração que vai causar essa redução do fluxo sanguíneo. Tem uma duração maior que 24 horas, isso aqui é por causa da definição de ataque isquêmico transitório, que ele costuma regredir e o paciente tem uma melhora em menos de 24 horas, então é por isso que existe essa definição aqui também, que já é um pouco antiga até. E por que, né, a gente falou sobre ser súbito de rápida evolução? O cérebro é um órgão muito complexo, formado por estruturas nobres e especializadas. A gente tem neurônios que são extremamente especializados na sua função, de suas sinapses, suas vias núcleos são extremamente complexos. E eles demandam muita energia para seu funcionamento. Eles não têm estruturas para suprir essa hipóxia, como os músculos, por exemplo. A gente consegue perceber, então, que o cérebro, apesar de compor apenas 2% da massa corporal, ele consome cerca de 15% do sangue e 20% do oxigênio. Então, imagina aí, em pouquíssimo tempo após a supressão desse fluxo sanguíneo, nós teremos efeitos neurológicos focais, que veremos logo em seguida. E quais são os sinais e sintomas que a gente pode ver num quadro de AVE? Bom, nós temos aqui, muitos médicos, eles citam que esses três são mais presentes no AVE hemorrágico, mas não dá para diferenciar o AVE hemorrágico do AVE isquêmico. Só pelos sintomas, é preciso mesmo do exame de tomografia computadorizada para confirmar ou descartar a presença de sangue no cérebro. E nós temos aqui, então, essas características, esses sintomas e sinais. Então, nós temos aqui esses sinais e sintomas que são bastante presentes. Uma cefaleia aguda muito forte, como a gente viu mais cedo. Também crises convulsivas são presentes. Um rebaixamento do nível de consciência, então nós vemos alterações do Glasgow. Pode apresentar sonolência, estupor, coma. Então, esses três parâmetros, a abertura ocular, a resposta verbal e motora, vão sofrer alterações. Outros sinais e sintomas bastante presentes, as náuseas, os vômitos, as tonturas, sonolência, alterações dos nervos cranianos. Por exemplo, aqui nós temos uma paralisia facial central que atinge o quadrante inferior da hemiface. Também afasias, problemas relacionados à fala, seja uma afasia motora, uma afasia de Broca, na área de Broca, seja uma afasia sensitiva, que é a afasia de Wernicke, aqui na área de Wernicke do hemisfério dominante, seja a afasia global. Também hemiparesias e hemianestesias são presentes em muitos casos de AVC, tanto é que o médico, na hora da semiologia neurológica, ele compara diferentes lados do corpo, pergunta se está igual ou diferente, que justamente ele está pesquisando se tem esse padrão de diferença da força dos músculos ou da sensibilidade, se ele sente formigamento, se ele não tem sensibilidade em uma parte, então pode ser um indicativo também. Alterações comportamentais frontais podem estar presentes. E alterações populares, aqui eu coloquei uma anisocoria, que é quando um olho está maior que o outro, isso pode indicar um quadro bastante grave de herniação da tonsila do cerebelo. E isso pode afetar o tronco encefálico, mais especificamente na região do bulbo. Também pode haver alterações musculares no tônus muscular, então o músculo pode estar hipertônico ou pode estar hipotônico, dependendo da fase, do tipo de região afetada. Os reflexos podem estar alterados, ele pode apresentar uma arreflexia, uma hiporreflexia, que é um reflexo diminuído, ou então não, ele pode apresentar um reflexo aumentado, ou então uma hiperreflexia, uma área maior onde o reflexo é gerado.
E o AVE hemorrágico, ele pode se apresentar em vários lugares diferentes. Nós temos aqui dentro do parênquima cerebral, que a gente vai chamar de hemorragia intraparenquimatosa, o nome é bem sugestivo. É o sangue no parênquima. Ou então no espaço subaracnoide, abaixo da aracnoide, e ele vai ser chamado de hemorragia subaracnoide. Nós temos aqui os diferentes padrões. Aqui uma região de hiperdensidade, que já mostra um diferencial com o AVE isquêmico, que a gente vê uma hipodensidade no isquêmico, uma região preta. Aqui não. No hemorrágico vai ser essas regiões brancas que nós conseguimos ver aqui, que é chamado de hiperdensidade. E na hemorragia subaracnoide nós vemos aqui que esse sangue está localizado entre os sulcos e giros do cérebro. Sobre a epidemiologia, bom, do AVE em geral, nós temos que cerca de 15 a 20% é hemorrágico. É uma quantidade menor, mas que se apresenta de uma forma bastante grave. O AVC, ele atinge cerca de 16 milhões de pessoas no mundo a cada ano, e dessas 6 milhões morrem. A gente vê a grande letalidade. 85% vai ocorrer em países em desenvolvimento. A gente consegue ver também o efeito, né, da desigualdade nesse processo. A incidência anual é de 108 para cada 1.000 brasileiros, então uma incidência bastante relevante. O Brasil apresenta as maiores taxas de mortalidade por AVE na América Latina, até porque o Brasil também ele tem uma população muito grande, né? No Brasil são registrados aproximadamente 100 mil óbitos por ano. Isso dá uma média de mais ou menos 5 por minuto. A gente também aqui consegue ver os efeitos do AVE nos cofres públicos. Eles custam muito. Em 2011, por exemplo, essas internações custaram a SUS cerca de 200 milhões de reais. Os homens eles são acometidos mais do que as mulheres, cerca de 19% a mais. Mas é a principal causa de morte das mulheres. Quando a gente olha a tabela das principais causas, o AVE está lá em cima. E 90% das mortes acontecem após os 50 anos. A gente consegue ver também o efeito da idade como fator de risco para o AVE. Dentro da HSA, especificamente da hemorragia subaracnoide, o risco de apresentar uma hemorragia subaracnoide ao longo da vida é cerca de 3%. Também tem o efeito da idade aqui, geralmente pessoas acima de 40 anos, com um pico entre 50 e 60 anos. Onde vai acontecer a maior quantidade de mortes. Nesse caso da HSA, ela é mais frequente em mulheres, uma proporção de 3 para 2. Aqui a gente consegue ver também a alta taxa de letalidade, né? A morte ocorre em cerca de 32 a 67% dos casos, isso vai depender da referência que você vai utilizar. Mas a gente consegue ver que é bastante alta. Cerca de 1/4 das pessoas não consegue sequer ter o atendimento médico, até porque a gente falou mais cedo que é uma doença que ocorre de maneira súbita e de rápida evolução. Então ele tem que ser levado imediatamente ao médico para ser socorrido. 50% dos sobreviventes apresentam graves sequelas. Então não só a morte, mas a invalidez e as sequelas são bastante frequentes em casos de HSA. E os aneurismas intracranianos correspondem a 85% das causas de HSA. HSA espontânea, né? A epidemiologia da hemorragia intraparenquimatosa. A incidência anual pode variar entre 10 e 20 casos por 100 mil habitantes. Isso aqui não é um número físico. Isso aqui não é um número fixo, pode variar a depender da região. Por exemplo, aqui no Japão, a gente tem uma incidência maior, que chega a 55 por 100 mil habitantes. Até porque, se a gente olhar a população japonesa, é uma população mais idosa, tem vários centenários. Então, tem esse efeito também da idade. Tem uma letalidade bastante alta, de 50%. Entre 30 a 45% morrem em 30 dias e até 63% em um ano. Então, uma letalidade bastante alta também. Ela é mais frequente em afrodescendentes, hispânicos, latinos e asiáticos, quando a gente compara com a população branca, europeia, caucasiana. E 10%, ele é responsável por 10% de todos os AVS. Bom, e quais são os fatores de risco para a hemorragia intraparenquimatosa? Primeiro, a hipertensão arterial. De longe, a principal causa, cerca de 80% do motivo que gerou essa hemorragia dentro do parênquima cerebral vai ser a hipertensão. Também pode ocorrer a partir do sangramento de tumores, uma transformação hemorrágica. Muitas vezes o paciente teve um AVE isquêmico, está sendo tratado com alteplase, com antitrombolíticos, está no processo de trombólise e acaba desenvolvendo essa transformação hemorrágica. Também distúrbios da coagulação, se ele não coagula direito, ele tem problemas nesse sentido, ele
também pode ter um risco de desenvolver. A angiopatia amiloide, geralmente em pacientes mais idosos, quando ocorre o acúmulo de material amiloide, da proteína beta-amiloide dentro dos vasos sanguíneos, promovendo essa degeneração. Inclusive, essa proteína amiloide também está relacionada com outros problemas neurológicos, como o Alzheimer. MAVs também, geralmente no paciente mais jovem. A gente falou da angiopatia amiloide em pacientes mais velhos. As MAVs, geralmente pacientes mais jovens, malformações arteriovenosas, fístulas que podem ocorrer a partir de erros nesse desenvolvimento da angiogênese do encéfalo. Geralmente teve origem entre a 4ª e 8ª semana do desenvolvimento embrionário, que é um período bastante crítico para alterações embriológicas. O tabagismo também é um fator de risco muito forte. Quando o paciente chega, é tabagista, é alcoólatra, também que eu não coloquei aqui, ele tem um fator de risco médico, já liga um sinal de alerta. Arterites, também a inflamação das artérias, e drogas também, a própria cocaína que vai gerar esse aumento da pressão arterial, metanfetamina também, essas drogas simpatomimégicas que vão gerar o aumento da pressão arterial, também é mais frequente em jovens. Hemorragia intraparenquimatosa, como é que ela ocorre? Bom, principalmente vai ser por causa de microaneurismas de Charcot-Bouchard. Esses aneurismas não devem ser confundidos com o que a gente vai ver mais em seguida, que são os aneurismas saculares, que já são bem maiores. Isso aqui são microaneurismas que ocorrem dentro de artérias perfurantes e que são rompidos a partir de um processo de hipertensão arterial. Então, esses aneurismas são alterações patológicas crônicas nas paredes das artérias e arteríolas, com excessivo espiralamento delas. A gente consegue ver aqui as artérias lentículas estriadas perfurando o estriado e essas alterações aqui que vão se romper a partir de uma hipertensão, por exemplo. E então vai começar com hemorragia. Geralmente ocorre entre 30 a 90 minutos, demora para acontecer. E a partir daí vamos ter um edema em torno da lesão, um acúmulo de líquidos, um edema vasogênico, diferentemente do edema citotóxico que acontece no AVE isquêmico. Nós temos aqui um edema vasogênico pelo rompimento da barreira hematoencefálica, pelo rompimento dos vasos sanguíneos. E esse edema então vai começar a comprimir os tecidos adjacentes, comprimir algumas estruturas do cérebro, e essa compressão vai gerar também os vários déficits neurológicos que a gente citou mais cedo. Isso aqui pode dar uma topografia interessante da lesão também. Onde é que ocorre principalmente essas hemorragias no parênquima cerebral? Bom, 50% no putame. A maioria vai acontecer nos gânglios da base. Putame e tálamo, 50% no putame, 30% no tálamo, cerca de 30 a 20. A gente consegue ver aqui nessa imagem B isso acontecendo. Geralmente, quando ocorre no putame, nós vamos ver uma hemiparesia e uma hemianestesia contralateral. Então, se ocorreu desse lado, ele vai sentir do outro lado por causa da decussação das pirâmides aqui. Também pode aparecer decorticação e descerebração, e essas posturas podem se alternar a partir de estímulos dolorosos. Uma afasia, se acontecer no hemisfério dominante, geralmente no esquerdo, né? Uma hemianopsia homônima contralateral também. Então, os efeitos nos tratos ópticos podem estar presentes, desvio do olho para o lado da lesão, e pode apresentar vários outros sinais focais também. Também, se acontecer no tálamo, nós podemos ter uma hemiparesia e uma hemianestesia também contralaterais, e o tálamo com essa parte sensitiva também, ele pode ser alterada, pode ter uma síndrome de Degenere-Rose, a síndrome dolorosa. Também essas partes motoras também, porque o tálamo está próximo da cápsula interna, então esse edema que a gente falou mais cedo pode afetar a cápsula interna, que é toda essa parte motora. Então, essa hemiparesia pode ser no braço, na perna. Se acontecer no hemisfério dominante, que, como eu falei, geralmente no esquerdo, pode gerar alguma afasia, uma afasia com repetição. E se acontecer no não dominante, pode gerar uma apraxia constitucional, uma negligência, uma nosognosia também. Como o tálamo também está perto do mesencéfalo, outros efeitos também podem ser observados, como a hemianopsia homônima contralateral. Aqui a ponte e o cerebelo já ficam com a porcentagem menor, e as hemorragias lobárias também ficam com 10% cada. Na ponte nós podemos ter uma tetraplegia, até porque a ponte é caminho para várias dessas fibras. Então pode ter uma tetraplegia completa com coma também em minutos. Ele pode apresentar descerebração,
Pupilas pontiformes, ela fica com amiose extrema. Pode apresentar hiperpneia, hipoventilação, hipertermia. No cerebelo, isso pode acontecer efeitos cerebelares, então tontura, vertigem, ataxias, uma cefaleia occipital, então na parte posterior da cabeça. E pode acontecer uma disartria, disfagia, blefaroespasmo também, desvios assimétricos dos olhos e paresia do sétimo nervo também. Pode indicar uma hemorragia cerebelar. Algumas complicações, então, que também podem acontecer quando a hemorragia ocorre próxima dos ventrículos, por exemplo, no putame, que é próximo do ventrículo, do terceiro ventrículo, ou então do tálamo, que é próximo do ventrículo lateral, pode ocorrer esse extravasamento de sangue para o espaço intraventricular e formar o hemoventrículo, uma hidrocefalia que pode gerar o estupor, coma e é uma complicação bastante grave. E quando próxima do córtex cerebral, isso pode extravasar para o espaço subaracnoide e formar também uma hemorragia subaracnoide. Então, uma hemorragia intraparenquimatosa que se transformou também em subaracnoide e vai gerar todas as complicações de uma subaracnoide que a gente vai ver a seguir. Em seguida, aqui conseguimos ver algumas imagens dos aneurismas, dos microaneurismas de Charcot-Bouchard. Aqui numa imagem de tomografia, aqui em uma ressonância, angiografia, nós conseguimos ver que é uma estrutura bastante pequena, tem que ter os olhos bastante treinados para conseguir identificar. Chegamos agora na HSA. É dita por muitos pacientes como a pior dor de cabeça da vida. Outros relatam que é como se fosse um tapa dado por mãos divinas, tal a dor que o paciente sente. Ocorre uma elevação brusca da pique que vai fazer com que esse paciente desmaie em pouco tempo. Mas mesmo após o desmaio, ele vai se lembrar claramente do nível de dor que ele sentiu, ele vai relatar isso. Também pode apresentar tontura, vertigem e outros efeitos. Aqui nós temos um esquema das meninges, a pia mater, a dura mater e a aracnoide, então o sangue vai se acumular nesse espaço subaracnoide. E a HSA, essa hemorragia subaracnoide, ela pode ser traumática ou pode ser espontânea. Então, traumática, o paciente bateu a cabeça ou teve algum acidente e gerou esse sangramento. Por exemplo, há uma questão de residência da USP, que ela apresenta a história de um menino de 15 anos que estava jogando bola. De repente, bateu a cabeça e começou a apresentar uns sinais e a tomografia mostrou isso aqui. Preenchimento dos sulcos e giros, preenchimento de várias regiões. E qual era o diagnóstico? Qual era a resposta da questão? Era HSA traumática. Também pode ser espontânea, por exemplo, com aneurismas saculares, são cerca de 75 a 80% das causas. Nesse caso, nós vamos ver também o preenchimento das cisternas da base, a gente vai falar mais em seguida. Pode ser causada também por MAVs, malformações arteriovenosas, tumores, coagulopatias, ou pode ter uma causa idiopática também. Então, vamos falar um pouco sobre os aneurismas saculares, já que eles são a principal causa de HSA espontânea. Eles vão ocorrer principalmente na circulação anterior, cerca de 85%. Então, na bifurcação das artérias da comunicante anterior, comunicante posterior e cerebral média, nós vamos ter a maior quantidade de aneurismas saculares, a maior prevalência, a maior frequência. Também podem ocorrer na cerebral média, também pode ocorrer no ápice da artéria basilar, que é um quadro bastante complicado. E em múltiplos locais também pode acontecer, geralmente não é raro acontecer de maneira espelhada de um lado e de outro, apresentar aneurismas saculares. Aqui essa imagem ilustra bem o que a gente acabou de falar. Esses aneurismas saculares, de novo, diferentemente daqueles de Charcot-Bouchard que a gente citou, aqui são aneurismas bem maiores, aneurismas saculares aqui na circulação anterior e aqui no ápice da basilar também a gente consegue ver. Então, vamos explicar um pouco sobre esses aneurismas saculares. Eles têm um colo e uma cúpula. E na base do colo, nós temos alterações vasculares importantes. A lâmina elástica dela, se a gente viu mais cedo que tinha a lâmina elástica, ela desaparece completamente. Então, se as artérias do encéfalo já não tinham lâmina elástica externa, aqui a interna também desaparece. O tecido conjuntivo substitui a camada muscular lisa. Então, se a gente tinha uma camada muscular lisa, agora não tem. O tecido conjuntivo tomou o lugar. Nós temos um afinamento da túnica média. Então, ela fica cada vez mais sensível à porcentagem, ao risco de ruptura anual. Então, há sempre um risco de ruptura quanto mais tempo passa com esse aneurisma sacular. No local da ruptura, a parede vai então se afinar e a laceração, que vai originar o sangramento, muitas vezes é pequena, tem um comprimento de menos de 0,5 milímetro.
Bom, e esses aneurismas saculares, que são a principal causa de HSA espontânea, são todos iguais? Obviamente que não. Nós temos a categoria dos pequenos, médios e gigantes. Os pequenos são menores do que 10 milímetros, os médios maiores do que 10 milímetros e os gigantes maiores que 2,5 centímetros. Isso aqui é bastante importante na hora de decidir se vale a pena fazer uma cirurgia ou não, porque muitas vezes o risco de se fazer uma cirurgia de clipagem, de embolização, é maior do que o risco do rompimento anual do aneurisma. Por exemplo, os aneurismas pequenos, eles têm um risco anual de 0,1% de chance de se romper. E não justificaria, por exemplo, uma cirurgia com risco maior. Quando olhamos os médios, isso já pode variar. Nós temos de 0,5% até 1% de chance de se romper a cada ano. Mas quando a gente chega na categoria dos aneurismas saculares gigantes, eles já têm uma chance muito maior, de 5% de chance de se romper a cada ano. Então aqui, por exemplo, o custo-benefício de uma cirurgia seria muito maior. E aqui a gente vai falar de uma complicação bastante frequente na hemorragia subaracnoide. Nós temos 4 complicações principais: a hidrocefalia, o ressangramento, o vasoespasmo, que a gente vai citar aqui, e a hiponatremia, que é a perda de sódio. Quando nós temos o acúmulo de sangue no espaço subaracnoide, o sangue não deveria estar naquele local. Ele vai ser um agente irritante do espaço subaracnoide, ele vai causar uma reação inflamatória. Então, os produtos da degradação de plaquetas e eritrócitos, junto com os reagentes de fase aguda, então citocinas como interleucina 1, 6, TNF, vão causar essa reação inflamatória e gerar contrações na túnica média por efeito desse sangue coagulado. E essas contrações vão gerar o que a gente chama de vasoespasmo, essa obstrução que é um problema muito presente em hemorragias subaracnoides depois do tratamento primário. Uma complicação bastante perigosa que pode gerar uma isquemia porque o vaso agora está contraindo e não deixa o sangue passar. Muitas vezes o médico usa alguns medicamentos, alguns tratamentos específicos, usa o nimodipino ou então a hipervolemia com aumento da pressão arterial. Isso pode variar um pouco, mas é preciso se preocupar com esse vasoespasmo. E os fatores de risco para hemorragia subaracnoide? Bom, abaixo da aracnoide nós temos esse sangue. E os fatores de risco para hemorragia subaracnoide? Hipertensão arterial sistêmica também é um fator de risco aqui. A idade vai ser um fator de risco em todos os AVS. Quanto maior a idade, maior o risco de complicações. Tabagismo, aqui também. A pessoa fuma há muito tempo, aquele paciente tipo de 60 anos que fuma há mais de 20, 30 anos fumando, ele tem um risco bastante grande de desenvolver, até pelos efeitos tóxicos do tabaco. O alcoolismo. É muito comum, por exemplo, você ter pacientes que relatam que familiares também apresentaram HSA por aneurismas saculares, irmãos, primos, principalmente de primeiro grau, né? Pais que já morreram desse mesmo problema, então é um fator de risco bastante grande. E drogas simpático-minérgicas também são um fator importante aqui. Outros fatores de risco também da HSA, doença policística renal, todas essas doenças que mexem com a parte vascular, displasia fibromuscular das artérias, né? Principalmente do rim, síndrome de Ehlers-Danlos, terapia antitrombótica, síndrome de Marfan e a coartação da aorta também. São outros fatores de risco que a gente pode citar para HSA. Então essas foram algumas das referências utilizadas para produzir esse vídeo. Ainda tem muita coisa para se falar sobre esse tema, só foi uma abordagem bastante básica e muito obrigado a todos por assistirem. Até a próxima.